Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sou professora de Biologia e vamos para a nossa aula de hoje. A aula de número 7, revisão. Então, vamos começar? Muito bem, na nossa aula de hoje vamos ter revisão de unidade. Trouxemos aqui alguns temas bem interessantes para nós revermos, né, devido à sua importância. Então, vamos começar revisando aí assuntos relacionados sobre o meio ambiente. Então, iniciamos a nossa revisão, né, com pontos importantes desta unidade, a começar aí sobre o meio ambiente. Trazemos aí o contexto da interferência do homem, né, no meio ambiente, causando o que nós chamamos aqui na nossa aula de colapso dos ecossistemas, né, e o que eles podem causar de danos para a saúde humana, principalmente, né, indo por esse viés aí da interferência da ação antrópica, causando danos para a própria espécie humana, né? Aí nós já tratamos a princípio aqui a poluição de um igarapé, né, com bastante resíduo sólido, como vocês podem observar, onde há, com certeza aqui, nesse ambiente, a proliferação de fungos, de bactérias, sem contar com alguns resíduos que não deveriam ser despejados na natureza, causando danos à saúde. Então, vamos começar a falar sobre o colapso. Então, o que seria o colapso? Qual seria o conceito aqui que nós trazemos aqui para a nossa aula? Ele é a ruptura das relações ecológicas que mantêm um sistema funcionando. Isso mesmo. Para a gente representar rapidamente um viés do que seria esse colapso, trazemos aqui um infográfico, onde vocês podem rever aí a imagem desse infográfico, fazendo uma leitura de cima para baixo, começando aí pelo desmatamento da Amazônia. O que seria esse colapso que começa com o desmatamento numa região e finaliza em outra? Então, o desmatamento na Amazônia, ele vai causar aí alguns danos no que diz respeito, por exemplo, aos recursos hídricos, né? Quando há o desmatamento nesse meio ambiente, o que vai ocorrer aí? Menos árvores vão estar presentes naquele local. As árvores, elas retêm uma grande quantidade de umidade, né? E promovem também a respiração daquele ambiente, onde há uma troca, onde há um fluxo muito grande de água. Então, quando temos menos árvores, nós temos menos formação dos rios voadores, né, que estão presentes aí na atmosfera. Esses rios voadores que possivelmente formariam aí nuvens carregando bastante quantidade de água, né, eles vão diminuir, né, e essa quantidade diminui consideravelmente em outra região, né, afetando outra região, onde há uma redução de chuvas, no que diz respeito aí ao nosso infográfico, chuvas do centro-oeste do país, né, na região sudeste, e isso vai causar uma crise hídrica e agrícola de forma consequente aí, um desmatamento que começou aí na região amazônica, né, na floresta amazônica, num bioma, e vai causar danos em outro local. Isso seria um exemplo prático aí da interferência da ação antrópica, né, onde esse colapso ele não está limitado só na região onde o homem causou a interferência. Mas, quando há, por exemplo, também a contaminação, deixando dejetos naquele local, há a atuação, né, de metais, por exemplo, onde eles serão considerados agentes mutagênicos e carcinogênicos. Então, o que seriam os agentes mutagênicos, né? Seriam substâncias que alteram o DNA, que é o material genético, né, que é o material que é herdado, né, de uma geração para outra.
E os carcinogênicos são as substâncias que podem causar o câncer. Para a gente aumentar aí a nossa nomenclatura, o nosso vocabulário, esses seriam aí os agentes mutagênicos e carcinogênicos. Exemplos práticos, né, da ação antrópica estão baseados aí no ambiente natural, por exemplo, o uso de agrotóxicos como o glifosato, né, que está em discussão mundial, que contamina aí os lençóis freáticos e os alimentos. E as dioxinas, que estão relacionadas com os gases que são emitidos aí durante o desmatamento promovido pelas queimadas, né? Onde há liberação de muitos gases, incluindo essas dioxinas. Então, esses dois agentes aí, consideravelmente com alguns estudos, eles são chamados de agentes mutantes, né? Mutagênicos e carcinogênicos. Agora, trazendo aí uma outra discussão para a nossa revisão, nós temos aí brevemente, né, o estudo do Código Florestal e os resíduos sólidos, né, construindo aí uma visão crítica, né, de um Brasil sustentável. Então, vamos falar aqui sobre o Código Florestal. Né? O Brasil ele é uma potência de recursos naturais, né? Mas como conciliar a proteção das nossas florestas com o desenvolvimento do país e ainda dar um destino correto para o lixo que geramos, né? Então, a gente traz aí essa pergunta como reflexão, e aí nós vamos começar falando sobre o Código Florestal. Então, o Código Florestal, sobre a forma da Lei 2.651, de 2012, é a lei que estabelece regras para a preservação da vegetação nativa em propriedades rurais privadas. Então, ela reconhece que a responsabilidade é compartilhada. E no que diz respeito a esse código, né, essa lei, nós trazemos aqui dois pontos importantes da vegetação, né, da mata verde, da cobertura verde, para esses locais. Né? Primeiro aqui seria a reserva legal. A reserva legal ela é chamada também, entre aspas, de poupança verde de uma determinada propriedade. Essa reserva ela vai ter uma característica de dimensões diferentes de acordo com o seu estado, né, com a área localizada num determinado estado ou bioma. No que diz respeito à Amazônia, por exemplo, a reserva legal ela deve ser de 80%, 35% para o Cerrado da Amazônia Legal e 20% nas demais regiões, por exemplo. Né? Tudo isso aí está descrito na lei, que deve ser mantida como vegetação nativa e pode ser explorada de forma sustentável, mas não suprimida. A função da reserva legal se define aí em assegurar a conservação da biodiversidade nativa da região e facilitar o fluxo de fauna e flora, além de auxiliar na sustentabilidade econômica da propriedade. Outro ponto aí do Código Florestal é o que nós trazemos aqui para vocês, são as áreas de preservação permanente, né, as APPs. Elas são, entre aspas, aí, os corredores da vida, né, os corredores de vida da propriedade. São áreas frágeis que devem ser protegidas a qualquer custo, como as margens de rios, os topos de morros e as encostas. E sua função aí é proteger a água do solo, o solo e a biodiversidade. Para fixar melhor sobre a função, trazemos mais uma vez ela aí. Função das áreas de proteção permanente são proteger a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo de rios e a qualidade da água. Né, que essas são consideradas áreas frágeis, essenciais para o equilíbrio ecológico. Um ponto importante também que nós trazemos a respeito do Código Florestal é o cadastro ambiental rural, né, chamado de CARC na nossa aula, que na prática seria uma identidade ambiental da propriedade. Né? O que é esse cadastro? Ele é um registro eletrônico obrigatório, ênfase no obrigatório, que permite ao governo monitorar via satélite se as regras do Código Florestal estão sendo cumpridas. E ele é uma ferramenta high-tech a serviço da preservação. E essa identidade ambiental, esse registro, ele deve ser feito pelo próprio proprietário, tá bom?
Outro momento aí que nós trazemos, né, no que diz respeito à legislação, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Nós vamos rever aí a PNRS, que está sob forma da Lei 12.305 de 2010. Esta lei, né, é uma visão moderna para gerenciar todos os tipos de resíduos que a sociedade produz, né, muitos deles perigosos e de alto impacto. Então, vamos explorar aqui o fluxo de alguns exemplos, né, desses resíduos específicos que a lei prioriza, né, que consta na lei aí. Vamos rever esse fluxo de resíduos. Sob forma de tabela, nós temos aí a nossa primeira coluna falando sobre o fluxo de resíduos, que é o exemplo do resíduo que vai ser despejado na natureza, né? A segunda coluna fala sobre o principal risco ambiental deste resíduo. Na terceira coluna, nós temos uma solução trazida pela lei para diminuir o impacto desse resíduo no meio ambiente. E na última coluna, um exemplo do destino final. Vamos rever aí o lixo eletrônico, também conhecido como e-lixo, né? O principal risco ambiental é a contaminação por metais pesados, como chumbo, cádmio e o mercúrio. Uma solução trazida pela lei é a logística reversa obrigatória, né, para os fabricantes e também para os comerciantes. Na prática, né, seria a recuperação de metais preciosos, né, e a reciclagem de plásticos. Já para as embalagens em geral, nós temos o volume em aterros como desperdício de materiais valiosos, né? A solução para a lei são os acordos setoriais para financiar a coleta seletiva, e o exemplo de destino final seria a reciclagem para novos produtos, né, como papel, plástico e alumínio. Pilhas e baterias, o risco principal é a contaminação da água, do solo e com elementos tóxicos. A solução da PNRS é a logística reversa em pontos de venda. E um exemplo de destino final seria a recuperação de metais como o zinco e o manganês. Ainda temos aí o fluxo de pneus, né, que traz aí como risco a proliferação de mosquitos, a poluição do ar por queima. A solução da lei aí é a logística reversa dos fabricantes, e o exemplo de destino final seria recauchutagem, asfalto, borracha e combustível alternativo. Para o óleo de cozinha, que está muito próximo aí das nossas realidades, já que é um resíduo doméstico, ele causa aí uma contaminação hídrica e o entupimento de redes de esgoto. Uma solução seria programas de logística reversa, que muitas vezes são municipais, tá bom? E o exemplo de destino seria a produção de biodiesel e o sabão. Então, isso aí é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que nós trazemos os pontos principais do que seria o fluxo do resíduo, né, o impacto ambiental e uma solução que a gente traz aí sob forma da lei. Para o nosso último momento aí da nossa revisão, trazemos aí um texto bastante polêmico, né, um conteúdo bastante polêmico, que é a bioética, né, e as discussões relacionadas a ela, e trazemos sobre o tema de dilemas da ciência do século XXI, onde temos uma discussão muito ampla, não só no que diz respeito ao componente de biologia, né? Nós utilizamos aí conceitos, né, e bastante conteúdo de outros componentes curriculares, e trazemos aqui para você, estudante, para que você tenha uma visão crítica do que está acontecendo em debates no que diz respeito à bioética. Então, até onde a ciência pode ir, né? Quem define os limites entre um avanço que salva milhões de vidas e uma intervenção que desafia a própria essência da vida? Começamos aí pelo conceito de bioética. Então, a bioética é o estudo sistemático, multidisciplinar das dimensões morais, incluindo uma visão, uma decisão e condutas e políticas, né, das ciências, da saúde e da vida também. Então, a bioética ela vai se apoiar em 4 principais princípios fundamentais. O primeiro deles é a autonomia, né, que é o princípio que fala sobre o respeito pela capacidade do indivíduo de tomar suas próprias decisões. Como exemplo, nós temos aí o consentimento livre e o esclarecido.
Para o segundo princípio, aí, nós temos a beneficência, que significa agir em prol do bem-estar do outro, e como exemplo, nós temos a busca da cura e o alívio da dor. O outro princípio, né, é a não maleficência, que significa não causar dano ao próximo, e como prática, nós temos aí evitar procedimentos com riscos desnecessários. Lembrando que a palavra evitar quer dizer que não é anulado, né, essa questão de você não fazer um determinado procedimento, mas estudar uma forma de mitigar os riscos à saúde humana, por exemplo. E, por último, nós temos a justiça. Por último, mas não menos importante, nós temos a justiça, que significa a distribuição justa dos benefícios e o ônus da pesquisa, além do cuidado da saúde. Um exemplo prático é o acesso universal às vacinas. E para a gente trazer aqui para a nossa revisão, nós temos aí a legislação, né, no que diz respeito à discussão sobre a bioética, a legislação tanto no Brasil quanto em alguns países pelo mundo. Então, no Brasil, né, nós temos aí a clonagem reprodutiva, que é expressamente proibida pela Lei da Biossegurança e é considerada como crime. A clonagem terapêutica, né, que é a pesquisa com células-troncos embrionárias, ela é permitida, regulamentada pela mesma lei, para a pesquisa com embriões inviáveis ou congelados acima de 3 anos, com consentimento aí dos doadores. E a clonagem animal no Brasil, ela é permitida para pesquisa, mas sujeita à fiscalização, né, da CTN Bio, e comercialização de produtos precisa passar pelo aval, né? Nos Estados Unidos, nós temos aí a clonagem reprodutiva situada, uma situação complexa, onde não há uma lei federal expressa que proíbe, no entanto, ela é efetivamente banida, porque o FDA, né, que é uma parte administrativa, não aprovaria o procedimento. E é ilegal usar fundos federais para tal pesquisa, né? E vários estados têm leis próprias proibindo aí a clonagem reprodutiva humana. A clonagem terapêutica, né, permeia aí por uma política flutuante, depende da administração da FDA, né, e a pesquisa com células-tronco embrionárias já foi restringida e depois liberada. E é um campo de guerra cultural neste momento. Enquanto que a clonagem animal nos Estados Unidos é permitida e avançada, né, onde empresas comerciais clonam animais de elite, como gado, cavalos de corrida e animais de estimação, por exemplo. Nós temos aqui a China, né, a China que diz aqui que a clonagem humana é proibida por diretrizes éticas governamentais, né, do governo, na verdade. Não há uma lei específica, mas a regulação é tão rígida que equivale a uma proibição. No que diz respeito à clonagem terapêutica, ela é amplamente permitida, inclusive intensificada. E a clonagem animal, na China, é ativamente praticada e comercializada, né, usada em larga escala para produzir animais para agricultura e pesquisa médica, por exemplo. Né? O último exemplo que nós trazemos aqui para a nossa discussão é a Coreia do Sul. Né? A Coreia do Sul, a clonagem reprodutiva humana é ilegal pela Lei da Segurança e Bioética, né? A clonagem terapêutica é permitida sob rigorosa supervisão, né? O país tem um histórico de escândalo, aí, como exemplo aí de um determinado médico, né? Onde levou a regulamentação extremamente detalhada e transparente no que diz respeito aí ao uso da clonagem terapêutica. Já a clonagem animal na Coreia do Sul é permitida e tecnologicamente avançada, onde centros de animais são utilizados, né, para companhia e para pesquisa, né, são utilizadas essas clonagens aí. Nós temos a volta pelos principais países, né, no que diz respeito à clonagem, e quais seriam as tendências futuras, né, no que diz respeito às discussões da bioética.
O uso da CRISPR, né, e a edição genética, nós temos aí novas tecnologias que podem tornar a clonagem obsoleta, mas exigem a regulamentação própria, uma vez que vai se manusear aí material genético. A pressão por atualizações legais é necessário, onde há principalmente a aplicação da clonagem animal, como, por exemplo, em primatas, onde reacende o debate bioéticos, né, sobre os humanos. E, no que diz respeito a essas discussões, a maioria dos países proíbe a clonagem humana reprodutiva por questões éticas e de segurança, mas a clonagem terapêutica e animal segue em debate. No Brasil, como vimos, a legislação é clara, né, clonar humanos é crime, mas pesquisas com células-tronco têm um espaço regulado. E esses aí foram os pontos-chave para a nossa revisão desta unidade. Espero que vocês tenham gostado.